Graças a Deus. Graça e paz, bom dia, meus irmãos. Que bom a gente poder estar aqui. Deus abençoe a vida do pastor Odilton, do pastor Edivanei. Agradecer a Deus pelo privilégio, ao pastor Silas, Malafaia, o meu pastor, nosso pastor Ronaldo e toda a liderança da EBD daqui da sede. Nós estamos em uma lição de trimestre extremamente excelente. Estamos falando sobre os grandes temas do fim, comentado pelo grande pastor João Caetano. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Vamos falar sobre o arrebatamento. Um tema que para nós, que cremos na perspectiva pré-milenista, que cremos na perspectiva pré-tribulacional. Isso para nós é muito importante, entendermos o que significa essa importante ação de Cristo para nós, de Cristo para a sua igreja. Quero agradecer o pessoal da mídia aí pelo feedback, por estar me ajudando aqui. Os slides vão estar aqui e você já sabe como funciona. Deixa eu passar aqui já. Põe para mim, por gentileza, o pessoal da mídia, o slide do textuário, por favor. Quero ler com você. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 52, diz assim: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Enquanto o pessoal da mídia lá coloca, eu vou ler para você os objetivos da lição. Entender o significado do arrebatamento, a relação entre arrebatamento, grande tribulação, milênio e os grandes temas do fim. Discorrer sobre os milagres que correrão durante o arrebatamento. Renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como Salvador. Pessoal da produção da mídia, vou ligar para o Help Desk, saque. Vou ler a introdução para vocês aí, abre a sua Bíblia, introdução. O cenário profético assinala o arrebatamento como um evento desencadeador, como o primeiro grande evento escatológico que dará início à contagem regressiva em parte final do fim dos tempos. Põe aí na introdução, pessoal, deixa eu passar aqui, ver se... Hoje, eu acho que... Tomara que o pessoal lá da mídia não foi arrebatado ainda. Põe a introdução. Ah, não, isso aí, obrigado. Introdução, vai. Aí, aleluia. Obrigado aí, pessoal da mídia aí, obrigado. A gente fala que o arrebatamento é um evento desencadeador, isso aí é algo que eu coloco a partir, é claro, de outros teólogos que também concordam com isso. O arrebatamento é como se fosse, vou explicar de maneira assim, muito simples. Não é uma questão reducionista, mas é só para você ter uma ideia de panorama. É como se fosse um dominó, de várias peças, e você tem um arrebatamento como uma peça que vai ser empurrada e vai derrubar as outras peças. O arrebatamento é literalmente isso. Como disse o pastor Ronaldo na Beriana, na participação da fala do pastor, ele falou, é um evento gatilho. Também funciona. Um evento gatilho, desencadeador, um efeito dominó. De fato, o arrebatamento é o que vai dar o início à contagem do fim. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, todos os outros eventos vão ser disparados. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui na terra, tribulação, grande tribulação e etc. Aí a parousia, e aí, por fim, até o último capítulo do livro do Apocalipse. Por isso que nós chamamos o arrebatamento de evento desencadeador. Ele vai iniciar. É claro que Hebreus 1 vai dizer que os últimos dias começam a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o primogênito dos mortos, ele é o início do que eu e você experimentaremos sobre ressurreição. Ou em outro termo um pouco mais técnico, sobre a teologia da glorificação. Então, o arrebatamento é o que vai acender o pavio. Então, tudo se inicia a partir do arrebatamento. Qual o significado do arrebatamento? Deixa eu passar aqui. Pronto. Qual o significado do arrebatamento? De acordo com as sábias palavras de Paulo, o arrebatamento é o mistério
e só a igreja participará. O próprio apóstolo Paulo, quando fala de mistério, ele está querendo dizer, do ponto de vista do texto, que nem tudo foi revelado de fato. Um grande autor, ainda que eu não concorde com algumas coisas que ele fale, mas ele falou uma frase muito bacana, um autor chamado Rudolf Otto. Otto vai dizer que Deus habita no mistério tremendo. Ele chama isso de mistério tremendo. Agostinho, bispo de Hipona, numa frase também muito similar, é claro que o Rudolf Otto muito posterior, muito posterior mesmo, Agostinho, dos pais da igreja, ele dizia o seguinte, enquanto mais altos forem os seus pensamentos, Deus está além. Se compreenderdes, não é Deus. Se quiserdes entenderdes, não compreenderás, só a partir da revelação. Ou seja, Deus está numa dimensão que o que você e eu temos é a partir de uma revelação que Ele faz para mim e para você. Quando Paulo diz sobre o mistério do arrebatamento, ele está dizendo assim, você só vai compreender quando você viver. De maneira total, só quando você e eu viveremos. O que Paulo explica é assim, olha, em parte eu consigo dizer, mas na totalidade eu não consigo explicar, porque é um mistério. É um mistério que vai ser revelado, eu espero que você esteja comigo naquele dia. É um mistério que será revelado para mim e para você. É um mistério que só a igreja participará. Um outro significado de arrebatamento é que o arrebatamento é um evento iminente. Quando eu digo iminente, é que ele não possui, do ponto de vista, uma ideia a respeito, vai acontecer amanhã. Uma das grandes maneiras de você identificar um falso profeta é quando ele quer determinar a vinda de Cristo. Quando ele diz assim, Jesus vai vir mês que vem, Jesus vai vir daqui a 3 anos, Jesus vai vir na data tal. Isso é a maneira de você conseguir explicar o que significa um falso profeta. Em Mateus capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo 24. Isso aqui é importante para a gente falar a respeito sobre iminência. Isso aí foi uma colocação. Mateus 24, verso de número 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. A iminência é algo muito salutar para a igreja, muito importante para nós como cristãos. Vou falar do ponto de vista positivo. Pastor Edivanei, a gente, até lá na Iberiana, conversamos a respeito disso. Qual é o ponto de vista positivo da iminência? Quando você trabalha do caráter da iminência da vinda de Cristo, faz você e eu vivermos todos os dias sabendo que Jesus pode voltar hoje. Então faz você e eu vivermos a seguinte vida. Por enquanto eu estou aqui, mas daqui a pouco Ele me chama. Então a qualquer momento Ele pode me chamar. Quem sabe é hoje? Quem sabe agora? Então quando você vive no caráter da iminência, você vive no caráter da santidade. Você anda na terra, mas com o olho no céu. Você sabe que a qualquer momento Ele vai te chamar. O caráter da iminência faz com que a igreja ande sempre olhando para Cristo. Sempre tendo o desejo de encontrar a Cristo. O caráter da iminência faz você e eu desejarmos as coisas do céu. E sabemos que precisamos sempre olhar para o céu. Algumas pessoas interpretam o caráter da iminência do ponto de vista negativo. Por exemplo, se Jesus vai voltar a qualquer momento, então eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou crescer, eu não vou desenvolver a vida. Isso é um caráter negativo. A epístola de Paulo, a 1 Tessalonicenses, Paulo vai escrever principalmente por causa disso. Porque a igreja de Tessalônica, eles estavam desprezando as coisas da terra em detrimento do céu, achando que Cristo voltaria a qualquer momento. O caráter da iminência não é para você e eu relegarmos a coisa da terra, deixarmos de estudar, trabalhar, fazer uma faculdade, concurso, comprar um terreno, investir, se preocupar com a aposentadoria. Meu irmão, o meu e o seu trabalho é estar preparados para a vinda. É trabalhando aqui, mas olhando para o céu. É trabalhando aqui, é fazendo faculdade, olhando para cima.
Se envolvendo com as coisas da cidadania, como daqui a pouco muitos aqui vão se envolver, é importante. O nosso pastor é alguém que sempre expõe isso de maneira muito clara aqui para nós. É sermos cidadãos da terra, mas compreendermos que temos uma cidadania do céu. Então você casa, constitui família, mas olhando para cima. Trabalha, faz uma faculdade, faz um doutorado, faz o inglês, o espanhol. Deseja, sonha, almeja, mas sabendo que a qualquer hora a trombeta vai soar. Oh, aleluia! E você e eu seremos transformados em glória. E Deus nos arrancará de um dia para a hora. Aleluia! Isso é o caráter. O caráter da iminência não é para você deixar de fazer as coisas da terra. Não, ao contrário, faça. Manifeste a sua cidadania celestial vivendo aqui na terra. A palavra hebreu em hebraico significa ivre. Aquele que atravessa. Pode anotar aí, para você pregar depois. Depois Rita vai passar lá para o pastor Gisiel, seu ivre. Aquele que atravessa. A palavra ivre, aquele que atravessa, é peregrino. Por isso que quando Abraão é tirado da terra, ele diz assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. Nesse momento ele se torna um ivre, um peregrino, um hebreu, aquele que caminha. Você e eu somos assim. O Evangelho de Lucas trabalha uma teologia, eu já falei dela aqui uma vez, teologia do caminho. Pode anotar para você pesquisar, teologia do caminho. No Evangelho de Lucas, tudo está no caminho. Os discípulos estão a caminho de Emaús, o cego está sentado à beira do caminho, Jesus conta a parábola do caminho lá, do samaritano, em Lucas capítulo de número 10, tudo em Lucas está no caminho. É a chamada teologia do caminho. Qual é a ideia de Lucas? É que você e eu estamos em um caminho. E alguns estão sendo encontrados à beira do caminho. Mas a gente não chegou em lugar nenhum. Nós estamos a caminho. Aleluia. Nós somos os hebreus que atravessam. Nós somos peregrinos. Então, por enquanto, você e eu estamos morando no Brasil. Mas daqui a pouco, você e eu estaremos numa cidade celestial, aleluia. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Isso é o caráter da iminência. Segunda coisa, esse evento será secreto. Hebreus capítulo 9, verso de número 28. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28 vai dizer para mim e para você o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. O texto aí está dividido em duas partes, em duas vindas de Cristo. A primeira vinda, ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos. Essa primeira vinda de Jesus, a primeira vez que ele esteve na terra, durou 30 anos. A primeira vinda de Jesus durou 30 anos. 30 anos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, essa segunda vez é sem pecado para os que esperam a salvação. Essa ideia de salvação, soteria, é ser resgatado, é ser livre. O evento será secreto. É secreto para o mundo, para a igreja não. A igreja aguarda essa vinda. A igreja almeja essa vinda. Alguns de outras linhas interpretativas querem dizer, usar como método de espantalho, o evento será que... Não. É secreto para o mundo, não para nós. Eu li com você aí em 1 Coríntios 15, no texto áureo da sua Bíblia, se você quiser voltar aí, 15:52, no texto áureo, o que o apóstolo Paulo, quando diz, o que vai acontecer? Num abrir e fechar de olhos. Ou em outras versões, em uma versão um pouco mais avançada do texto, em um átomo de segundo. Aí alguém fala, poxa pastor, mas é muito rápido. Eu vou ser de novo muito simples na minha explicação. Vamos dizer que você está lá no cheque especial. Acho que 98% do brasileiro. Você está lá no cheque especial. Aí alguém fala assim, rapaz, eu depositei um dinheiro lá na sua conta. Mas quando? Agora. Você abre a conta e não está mais. Por quê? Bateu lá o banco. Então, o arrebatamento é mais rápido do que o banco quando pega o dinheiro. Você entendeu?
Eu estou sendo, Ritinha, muito reducionista na comparação, pastor Jair. Estou sendo reducionista demais. Muito simples. Pastor Fernando, é algo muito assim, muito simples, mas é para você entender. Se o homem faz coisas rápidas, você não tem ideia do que é a velocidade de Deus. O evento será secreto para o mundo. Para nós, não. Para mim e você seremos contemplados. Nós perceberemos que os nossos corpos serão transformados em glória. Nós perceberemos isso. Uma ideia da iminência, uma tradição da igreja, da Didaquê, dos pais apostólicos, um escrito próximo do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. A igreja primitiva trabalhava essa perspectiva de iminência. Isso aqui é um ensino extremamente importante. Vigiem sobre a vida de vocês, não deixem que as suas lâmpadas se apaguem, nem se solte o cinto dos seus rins. Cinto dos rins é cintura, só para você entender. É o que o apóstolo Paulo fala sobre cinturão da verdade. Isso aqui tem uma aplicação extremamente bonita sobre o cinturão da verdade. Fique preparado, porque a hora de vocês não sabem que é a hora que o Senhor, nosso Deus, vai chegar. Deixa eu fazer uma explicação sobre o cinturão da verdade. Quando o soldado romano ia lutar, ele usava uma túnica, pastor Odilton, para pôr a panóplia romana, a armadura romana. Como ela fazia fricção na pele, talvez na batalha, a roupa incomodaria o soldado, ele não lutaria direito. Então eles usavam uma túnica, e às vezes a túnica era muito grande, e poderia atrapalhar no movimento do joelho. Então ele puxava a túnica, puxava a túnica e botava com cinto. Então Paulo diz que é o cinturão da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Se o homem não tiver a verdade na sua vida, vai se atrapalhar e vai cair. Porque o que te mantém de pé é a verdade. Aleluia. Porque na hora da batalha, se você não tiver verdade, você cai. Rapaz, que sensacional. Isso é a visão do apóstolo Paulo explicando a palavra sobre cinto da verdade. Quando ele diz, nem se soltem os seus cintos dos rins, ele está dizendo assim, estejam preparados. Estejam prontos. Então, mais uma vez, é o caráter da iminência. Você e eu temos que trabalhar essa perspectiva. Ele vai vir a qualquer hora. Pode vir a qualquer momento. Você tem que sempre falar isso para os seus filhos, para os seus amigos. Alguém vai falar assim, mas pastor... Ou alguém vai falar para você, ouça essa história que Jesus vai voltar sempre. Vai ser é verdade. Mas uma hora ele vai voltar. Pode ser hoje. Pode ser agora. Porque ninguém sabe em que horas que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. O arrebatamento representa, acima de tudo, a volta do Senhor Jesus pela segunda vez ao mundo, cumprindo literalmente as profecias que declaram que os salvos escaparão da grande tribulação. Esta virá com força total sobre a terra e os seus moradores. Por exemplo, Apocalipse dos 6 a 18 é o período tribulacional, aí no livro de Apocalipse. Depois eu vou te dar aqui um exercício para você fazer em casa. Leia do capítulo 6 a 18. Você não vai encontrar uma palavra chamada referência igreja, do 6 a 18. Esse período tribulacional, o texto de Apocalipse não cita uma vez a palavra igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3, são quase 19 citações sobre igreja. A palavra igreja vai ser citada posteriormente, depois desse texto, mais uma vez, depois do capítulo 18. E por um derivativo da palavra noiva, que também é igreja. Mas do 6 a 18 não há nenhuma menção sobre igreja. Ou seja, na perspectiva tribulacional do texto aqui de Apocalipse, não há menção sobre igreja. Por quê? A igreja não está na tribulação. A igreja não está sofrendo na mão do anticristo. A igreja não está sofrendo os cálices da ira. Onde você e eu estamos? Nós estamos na boda do Cordeiro. Aleluia! Nós estamos recebendo o nosso galardão. Porque, querendo ou não, você e eu enfrentaremos o tribunal de Cristo. Teremos lá as nossas ações como servos, julgados. Estaremos com Ele na eternidade participando das bodas do Cordeiro. Participando desse evento. Mas aquele que ficar aqui, se você tem reclamado muito desse período humano, não queira ver Satã reinando na terra. Você não queira imaginar como é que a coisa vai ficar. Então, se você olhar para o seu lado, você vai ver alguém que não vai ficar, ele vai com você. Se você ficar, pode ficar lá em casa. Lá em casa tem uns boletos lá. Fica à vontade. Se eu soubesse o dia da vinda, pastor Dilton, eu estouraria o cartão de crédito.
Deixaria o anticristo. Vai pagar isso aí, miserável. Paga aí. Deixaria ir lá. Mas a gente não sabe, tem que levar a vida sempre com equilíbrio. O irmão está rindo ali, está com equilíbrio. Após o arrebatamento, segue-se aquilo que eu te falei de evento desencadeador. Segue-se o tribunal de Cristo, que você vai ter uma lição de tribunal de Cristo aí. Uma lição muito importante. A igreja, a apresentação da igreja e as bodas do Cordeiro, que é algo que você e eu participaremos. Qual é o lugar do arrebatamento em relacionado à grande tribulação? Ele é antes da grande tribulação. Para nós, pré-milenistas, clássicos, pré-tribulacionistas clássicos, cremos a partir da perspectiva que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. Existem outras linhas que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação? Existem algumas linhas. Mas eu não consigo enxergar um noivo que deixa a noiva sofrer na mão do cão. Eu não consigo enxergar. Aí alguém vai falar, mas a igreja sempre foi perseguida. Exatamente, ela sempre foi. Mas no momento de uma grande fúria divina, onde o cálice da ira de Deus vai ser despejado, ele não vai despejar sobre a sua noiva, ele vai levar a sua noiva. Então não consigo perceber do ponto de vista do texto bíblico que a igreja vai passar por isso. João capítulo 14, na sua Bíblia, um dos textos mais clássicos sobre arrebatamento e fim dos tempos. Não turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se eu não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou, pois, lhe preparar um lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. É Cristo dizendo a respeito disso. Isso aqui é o princípio do casamento judaico. Eu prometo que uma próxima vez, numa terça-feira aqui da palavra, eu trazer essa palavra. Isso foi um trabalho que eu fiz na época da faculdade sobre o casamento judaico, o Kiddushin. Se você comparar o casamento judaico com a vinda de Jesus, é perfeita. A analogia é perfeita, pastor Fernando. O casamento judaico, o noivo vai, encontra a mulher a qual ele vai casar. Eu quero ficar noivo dela. Ele paga o chamado morrar, o voto. Ele sai e ele agora tem um tempo, pastora, para preparar uma casa, para ele poder vir, casar com a esposa e levar ela para essa casa. Quando ele vai chegar perto desse momento, ele manda um amigo anunciar à noiva e dizer que ele está chegando. Todo esse é um princípio judaico. Jesus fez tudo isso. Jesus veio aqui e escolheu a noiva, você, a igreja. Tem que pagar o dote. Beleza, eu vou pagar o morrar. Quanto que é? Sangue, eu pago. Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar nossa casa, porque eu vou vir aqui e vou buscar você e a gente vai se casar. Aí ele vai, fica um tempo. Eu vou mandar o meu amigo, o Espírito Santo. E ele vai te ajudar a se preparar para esse casamento. Aleluia. Isso é o modelo judaico de casamento. É exatamente como funciona a vida. É exatamente como funciona. O que Cristo está fazendo comigo, com você, é exatamente isso. Uma das coisas interessantes do morrar judaico, pode deixar aqui, é a questão da joia, né? Era muito comum, quando eles faziam morrar, eles davam uma joia, pastor Fernando, de maneira preciosa para selar a proposta de casamento. Hoje a gente tem aliança de noivado, né? Tem um grande pastor aqui na Baixada, pastor Lecivaldo Ferreira, um amigo muito próximo. Pastor Lecivaldo fala um negócio muito interessante. Ele diz, Ronald, quais são as joias da igreja? As joias da igreja é o dom. Uma igreja sem dons é uma igreja sem joia. É extremamente bonito, ou seja, Deus deu as joias à igreja, são os dons. Então é o que adorna a igreja. Vamos seguir? O texto diz aí, quem participará do arrebatamento? No texto da Bíblia e o futuro, a primeira fase, Cristo não percorre todo o caminho até a terra, mas somente parte do caminho, ele vai ficar nos ares.
Então acontece a ressurreição de todos os verdadeiros crentes. Após essa ressurreição, os crentes ainda vivos serão subitamente transformados e glorificados. Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso de número 14. Deixa eu primeiro ler o 13, que eu quero abordar algo importante assim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Irmãos, dormir aí é eufemismo, tá? Não significa que o cara morreu e está dormindo, tá? Nós não cremos na doutrina da psicopaniquia, sono da alma. Sono da alma, tá? Sono da alma. Isso é uma doutrina que algumas pessoas pregam. Ah, fulano está dormindo. Não está, não. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, para a gente tirar uma soneca. Não tem isso. Não tem sono. Se a gente for tratar da perspectiva da parábola do rico e Lázaro, eles estão acordados. Nós não cremos dessa forma. Outra palavra, a Bíblia diz em Apocalipse que quando os mártires da grande tribulação estavam debaixo, pastor Fernando, do trono, estavam pedindo para que eles fossem vingados. Então nós não cremos no sono. A ideia do dormir é eufemismo para descanso, ok? Amém, irmãos? Todo mundo entendeu? Então vamos seguir. Para os que vos entristecais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer para com ele. Falaremos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Aí você sublinha aí, nos ares, ou em outras versões, nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é a primeira fase. Deixa eu continuar aqui para a gente concluir o pensamento. Agora acontece o arrebatamento de todo o povo de Deus. Os crentes ressuscitados e os crentes transformados são rapidamente elevados às nuvens para encontrar o Senhor nos ares. O Senhor que desce. Esse corpo de crentes denominado igreja segue agora com Cristo, para com ele celebrar durante 7 anos as bodas do Cordeiro. Isso aqui eu vou amplificar mais um pouco mais à frente quando eu falar sobre ressurreição. Então, quem são aqueles que farão parte, que participarão do arrebatamento? Os mortos em Cristo e a igreja que estiver viva. Rapaz, eu queria muito, pastor Dioto, muito viver essa experiência do arrebatamento. Não da morte. Eu não queria morrer. Eu queria que ele viesse agora. Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas assim, é porque nem o apóstolo Paulo pregava de uma forma que para ele o arrebatamento aconteceria naquele momento. A igreja de Tessalônica também. Ele cria dessa forma. Por isso que eu te estou dizendo, irmãos, a iminência tem que ser real em nós. Se o estado da iminência sair da igreja, a igreja se perde em coisas da terra. Eu falei, você deve se desenvolver na terra, deve crescer, prosperar, abrir empresa, empreender. Mas a sua mente não pode ficar cativa a algo só aqui. Porque se você e eu esperamos só Cristo nessa vida, você e eu somos os mais miseráveis dos homens. Você tem que almejar algo maior. Então, quem participa do arrebatamento? Os mortos em Cristo que ressuscitam primeiro. Por que eles têm que ser primeiro? Porque eles fazem parte da ideia de Jesus Cristo, que é o primogênito dos mortos, está obedecendo uma cadeia. E nós, os que ficarmos vivos, dá uma olhada para o seu lado aí. Esse varão não vai morrer, não, ele vai ser arrebatado. O pastor Fernando Bessler deu um amém forte, esse amém, um desejo forte. Eu também concordo com o senhor, pastor. Então, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa é a perspectiva. É assim que funciona. Quem são os que vão participar? É dessa forma. A igreja verdadeira, com seus membros integrados e unidos com a noiva de Cristo, constituída de pessoas de todas as nacionalidades, inclusive judaica,
será transladada pelo Senhor desde a terra até os ares. Então, exatamente como funciona. Aqui o pastor Joá Caetano, ele vai fazer uma comparação entre aquilo que nós vimos na aula passada, a diferença entre arrebatamento e revelação. Na aula passada nós falamos sobre isso, a volta do Senhor, a parousia, né? O momento em que ele vem com poder e glória, como diz Apocalipse 19, verso de número 7. Deixa eu colocar aqui para frente um pouquinho. Isso aqui. A diferença é isso, né? Jesus ele permanece nos ares, na revelação ele pisa na terra. Jesus vem buscar os seus santos, ele vem com os seus santos, Cristo recebe a sua esposa, ele vem com a esposa, não é precedido de sinais, é iminente. Os sinais predizem os eventos. Então é diferente. Essa segunda vinda, a vinda da revelação, a vinda do poder, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é interessante, irmãos, porque a primeira vez ele veio como um menino, como um garoto. Dessa vez ele vem como um leão. Na primeira vez, ele veio como cordeiro. Dessa vez ele veio para rugir. Na primeira vez, ele veio como alguém simples de Nazaré. Dessa vez ele vem como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele vem como Senhor único, de glória, de poder, de majestade, aleluia, com toda a sua glória divina, com todo o seu poder divino. Então isso é importante você e eu entendermos isso. Aqui ainda nas outras comparações que o pastor Joá Caetano faz, haverá um tempo de bênçãos. A revelação do Senhor Jesus será visto por todo mundo, só na revelação ele vai ser visto por todo mundo. Todo joelho se dobrará, todo olho verá. Na primeira é secreta para o mundo, mas visível para a igreja. Mas na revelação, no dia da sua vinda, na parousia, na manifestação de glória, todo olho verá. Querendo ou não, todos os homens irão ver. Deixa eu seguir mais uma aqui. Começa a grande tribulação, tem a dispensação do milênio, Cristo vem como resplandecente estrela da manhã, Cristo vem como o sol da justiça. Deixa eu falar uma coisa sobre a história. Eu estava falando com os amigos, conversando, falando sobre o evangelho, e de vez em quando a minha mente, ela faz uns links que não faz, o Espírito deu uma iluminada interessante. A primeira vez Jesus era prisioneiro e Pilatos era o julgador. Na segunda, Pilatos é o réu e Jesus é o julgador. Vai chegar um momento da história que os dois se verão. Só que Jesus não é mais o réu com o rosto desfigurado depois de ter apanhado dos soldados. Jesus agora está vestido de glória. Aleluia. Jesus tem os seus olhos como chama de fogo. Oh, aleluia. E Pilatos agora vai ter que baixar a cabeça e olhar para Cristo. Ele vai ter que encarar aquele a qual um dia ele lavou a mão, diante dele, o inocente o julgar. E Jesus vai dizer assim: agora eu sou o juiz e você é o réu. Aqui não tem essa, Pilatos. Aqui você vai ter que pagar aquilo que você fez. Esse é o momento da história. Exatamente. Ele agora vai descobrir, bem lembrado, pastor Fernando. O pastor Fernando falou ali que na pergunta de Pilatos, quando pergunta a Jesus o que é a verdade, ele vai descobrir de uma maneira muito dura o que é a verdade. Muito dura. Vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre essa parte, milagres no arrebatamento. A Bíblia menciona 2 tipos de modalidades de ressurreição. Cristo vai inaugurar uma modalidade. Esse é um dos grandes dificuldades de muita gente que interpreta a escatologia e fala assim: pastor, quantas ressurreições são? Só são 2. São 2 modalidades de ressurreição. Só que a primeira modalidade da ressurreição para a vida, ela é dividida em fases. Ela tem algumas fases. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 28. João 5, 28. João 5, 28. Quando Jesus fala a respeito de ressurreição aqui em João 5, 28, ele vai dizer o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Primeira modalidade, ressurreição para a vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Segunda modalidade, ressurreição da condenação. Deixa eu falar um pouco sobre João. Quando Jesus vai encontrar e fazer o milagre sobre Lázaro, eu falei disso aqui ano passado, em outubro. Eu acho que 17 de outubro do ano passado eu falei sobre... Eu comparei o milagre de Lázaro com a ressurreição de Cristo. Anota na sua revista o seguinte: Lázaro reviveu, Jesus ressuscitou. O termo técnico que a gente usa para Lázaro é que Lázaro reviveu. Filho da viúva de Naim, reviveu. Filha de Jairo, reviveu. Jesus ressuscitou. Qual a diferença? Quem revive, morre de novo. Quem ressuscita, nunca mais morre. Então, quando você analisa o texto de maneira técnica, pastor, tem algum problema eu pregar e no calor do manto falar que ressuscitou? Não tem problema nenhum. Mas assim, de maneira técnica para você explicar, para você dar uma aula, ensinar os seus filhos, dar uma palestra, isso aqui é uma IBD, então eu estou te dando uma instrução. Quando você conversar com alguém, você diz assim, Lázaro reviveu. Não, mas qual é a diferença? Aí você fala, a ideia de reviver, Lázaro quando sai da tumba, ele está todo enfaixado. Lembra? Vocês lembram? O que Jesus diz para quando Lázaro sai enfaixado? Desatai. João capítulo 20, quando Pedro e João vão à tumba, abaixando a cabeça, o que eles olham lá? O lenço dobrado. Ou algumas versões, colocado à parte. O lenço que Jesus está usando é o mesmo lenço que Jairo usava. Faixa, mortalha e sudário. São os três tecidos. Faixas, mortalha e sudário. O sudário é como se fosse aquela capa de microfone, pastor Dio. Aquela capa espuma. Colocava-se na cabeça e amarrava-se aqui e aqui atrás. E enfaixava o morto assim. Lázaro, quando sai, ele sai mais ou menos assim. Por isso que desatai. Ele não tem como tirar. E por que Jesus não tinha ninguém para tirar? Porque ele ressuscitou. Corpo glorificado não precisa, ele atravessou direto. Por isso que quando ele olha, o lenço está à parte. Depois você bota num Google, lá no YouTube, bota assim, ressurreição de Jesus do filme Mel Gibson. Mel Gibson foi o que mais chegou próximo à ideia grega de ressuscitar, a ideia do tecido. Porque no filme, a pedra vai sendo rolada, aí a película do filme, ele corta para o jogo de câmera, o ator Jim Caviezel está de pé, e quando vai mostrando a pedra sendo rolada, o tecido vai esvaziando. É como se dá uma ideia que o corpo saiu rápido. É exatamente isso. O corpo de glória saiu rápido, porque ele não reviveu, ele ressuscitou. Por isso que a pedra está rolada, por isso que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia! 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 A Deus a glória! Vamos lá para a aula aqui, mais uma vez aqui. Olhando em João. Quando você vê Lázaro ressuscitando, vai obedecer exatamente isso aqui, o verso 28. Vai vir a hora em que os mortos ouvirão a sua voz, ele sairá. Usando um termo da teologia, Lázaro é uma verdade, parece língua estranha, uma verdade proléptica. É uma verdade de atuação hoje que reflete no futuro. Em outras palavras, Lázaro é um eco escatológico. Anotem na sua Bíblia, vai anotando assim, eco escatológico. É um eco, é um símbolo da escatologia. O momento de reviver de Lázaro, pastor, igreja, é Jesus falando naquele momento, dizendo assim, vai ser mais ou menos assim. Eu vou falar e os mortos vão vir. Rapaz, eu vou falar e eles vão ganhar vida. Aleluia! Por isso que quando ele falar o meu e o seu nome, não importa o tempo.
E o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, não importa o tempo que passe. Ele vai dizer o seu nome, não tem jeito. A morte vai ter que te largar, porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. E você e eu seremos transformados em glória. Seremos transformados. E vai ter a outra modalidade, a ressurreição da vergonha. Né? A ressurreição, a modalidade da ressurreição da vergonha. Mais ou menos isso aqui, ó. Esse slide eu coloquei para você entender bastante aqui, ó. A primeira parte lá do cantinho é a nossa ressurreição, né? A ressurreição do arrebatamento. Você tem outras ressurreições na escatologia? Você vai ter das duas testemunhas, você vai ter dos mártires do período tribulacional e você vai ter dos ímpios, lá em Apocalipse 20, verso de número 13. Isso é a modalidade, é uma modalidade seletiva, como diz no grego, ektonekron. Seletiva, ele vai selecionar e vai trazer. Quando ele falar, quando ele chamar o seu nome, é você que vai vir. Você vai sair de lá. Nós estaremos aqui. Um dos grandes debates que veio aqui da Iberiana foi o seguinte: pastor, e os mortos do período do Antigo Testamento? Que é uma dúvida de muita gente. Existem algumas linhas de interpretação de outros teólogos pentecostais. Por exemplo, Duaima Lima Pentecoste é um grande teólogo, foi um grande teólogo. Ele tem um tratado muito bacana, um tratado de enciclopédia escatológica. Duaima Lima Pentecoste não crê que os mortos do Antigo Testamento serão ressuscitados no período do arrebatamento. Ele crê que é no final da grande tribulação. Eu não creio dessa forma. Nem eu, nem o saudoso pastor Antônio Gilberto, que foi um dos grandes mestres da escatologia do movimento pentecostal da igreja. Tanto o pastor Antônio Gilberto, pegando aqui a minha ideia, eu não creio dessa forma. O texto de Hebreus, abra sua Bíblia, capítulo de número 11, vai nos mostrar uma fala muito interessante a respeito sobre a ressurreição daqueles que viveram no período do Antigo Testamento. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 24. Hebreus 11, 24. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, olha isso, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Peraí. Então, Moisés abriu mão do Egito por causa do vitupério de Cristo? Como? Vamos continuar. Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Seguindo mais um pouquinho para frente, leia comigo, por gentileza, verso de número 38 do mesmo capítulo. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu creio da seguinte ideia: se você depois ler o Hebreus capítulo 11, a salvação de Cristo, do ponto de vista da fé, é retroativa. Quando você analisa Moisés pelo vitupério de Cristo, cara, ele estava lá atrás, ele viu Cristo. A Bíblia diz que Jesus, falando de Abraão, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Pela fé eles enxergaram, e essa fé fizeram eles fazerem parte desse momento justo. Então, eles serão arrebatados, eles serão ressuscitados juntamente conosco no período do arrebatamento. Mateus capítulo 8. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o mesmo período, mesmo momento. Aí eu até brinquei na Beriana e fiz uma pergunta que deu um silêncio. Quem morreu primeiro, João Batista ou Jesus? Pode perguntar aí do lado aí. Pergunta do seu lado, hein, irmão. Isso é EBD, pode perguntar. Quem morreu primeiro? Hein, Rita?
João Batista ou Jesus, irmão? Alguém vai falar, pô, pastor, como assim? Cronologicamente, terráqueo, terreno, foi João Batista. No Cairós, foi Jesus. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Na terra, presta atenção, João Batista morre primeiro. Jesus morre depois. Aí eu te pergunto, o sangue que Cristo derramou na cruz lava João também? Ué, ele morreu primeiro. E aí, lava ou não lava? Por quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Pela fé ele viu. Ele é o Cordeiro. Desde a fundação do mundo. O Lutero tem uma frase que ele dizia: quando Deus disse haja luz, ele já tinha visto uma cruz. Então, a partir desse princípio, a salvação é retroativa sim, mediante a fé. Agora a beleza, para botar a cereja do bolo e a gente seguir. Deus é sensacional, cara. Você e eu ressuscitaremos junto com Abraão, Jacó, José, Davi, Moisés. Aleluia. Os grandes heróis. Ele está dizendo assim, todo mundo faz parte da mesma família. Aleluia. Tudo debaixo do mesmo sangue. Aleluia. Ou seja, ele faz um ato de glória para que a igreja experimente de maneira, um caráter de unidade. No arrebatamento, pastor Edivanei, todo mundo é igualzinho. Agora, no tribunal de Cristo é outra história. Aí é outra parada. Aí você vem na aula aqui e você pergunta, pastor, eu vou ganhar o mesmo galardão que o apóstolo Paulo? Aí você pergunta ao professor que vai dar aula. Aí problema dele. Meu negócio aqui é arrebatamento. Aí é com você, você pergunta o que é galardão, ele vai te explicar tudo. Você vem na Bereana sexta-feira e o couro vai comer. Transformação. O processo milagroso atua na mudança da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Da mortalidade para a imortalidade. Ou seja, é uma transformação. Eu vou pegar porque eu vou falar sobre glorificação. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Uma imagem de glória. Pastor, como é que é o corpo de glória? É o corpo de Jesus. Como é que era o corpo de Jesus, pastor? Estava aqui, daqui a pouco o pastor Fernando sumia, aparecia lá. Olha que beleza. Você não vai precisar mais pegar BRT. Some aqui, aparece lá. É um corpo de glória. Toca em mim. Ele fala assim, está vendo? Eu não sou fantasma, eu tenho carne e osso. Eles tocam em Cristo. Jesus vai sentar na beira da praia. Tivemos lá um ano passado, não é? Na caravana do pastor Edivanei, os irmãos aqui, e estivemos lá na beira da praia, onde ele sentou lá para comer peixe com os discípulos. O corpo glorificado, Jesus come peixe, pergunta se tem mel, ele bebe. Pastor, vai ter comida? Bodas do Cordeiro, filho. Só que é um corpo diferente, agora você vai dar glória. É um corpo que você come e não engorda. Entendeu? Filho. Vocês já gostaram do mistério, né? Academia nunca mais. Aleluia. Alguém tem glória aí? É um corpo de glória, entendeu? É um corpo de glória. Mas por que tem comida? Porque você come pela comunhão e não pela necessidade. É a comunhão da partilha. Porque em todo o texto sagrado vai ter mesa. Todo o texto sagrado. Vamos seguir. E como se dará o processo da glorificação do corpo dos salvos em Cristo? Observe as etapas citadas na Bíblia. Salvação, adoção, justificação, santificação, redenção, libertação e glorificação. São os processos pelos quais você e eu estamos passando, ou passaremos. Deixa eu ler com você aqui alguns trechos aqui da lição. Eu preferi colocar aqui para você ler comigo. Figuras e tipos e símbolos da revista. Os personagens bíblicos que remontam o cenário do arrebatamento são Enoque, Elias às margens do Rio Jordão. Irmãos, Elias não é arrebatado na carruagem de fogo, tá? Pelo amor de Deus, hein? Misericórdia, hein? Depois você lê aí com calma aí. Elias não sobe na carruagem de fogo. Não sobe. Depois você lê com calma. O Senhor Jesus... Deu um silêncio? Por que vocês ficaram em silêncio? Não tem carruagem de fogo, irmão. Olha aí direitinho aí que você vai ver que não tem. O Senhor Jesus em Jerusalém, Filipe ao sair da água, Paulo ao terceiro céu,
João na ilha de Pátimos, as duas testemunhas na tribulação e o filho varão. Ou seja, são figuras e tipos e símbolos que remontam o cenário do arrebatamento. Eu gosto muito do cenário de Filipe, o evangelista, que de uma hora para outra, num piscar de olhos, ele é arrebatado, e é de maneira iminente, pastor Edvanei. Não tinha na agenda dele assim, ó, você é arrebatado. Ele começa, daqui a pouco, pastor, o espírito pega, não, eu estava fazendo um negócio, espírito, opa, quem manda aqui sou eu. Leva, é mais ou menos assim, é iminente. Ele não sentiu nada, pegou e levou ele. É mais ou menos isso. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você tem que sempre guardar isso. Iminência, a ideia do momento, Cristo, os mortos em Cristo e depois os que ficarmos vivos. Você tem que ter sempre isso em mente para você não cair no conto do que as pessoas falam. Não, tem um anticristo aí. Não pode, filho. O anticristo só manifesta depois que a igreja vai embora. Por isso eu falo, pode ser o anticristo que for, eu não estou aqui, eu estou na eternidade, participando das bodas do Cordeiro. Eu estou com o Cordeiro Santo de Israel, eu estou com ele diante da eternidade. Né? Tem os anticristos fake, tem um bocado, pastor Fernando, é verdade. Conclusão, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. Uma palavra que eu posso dar aqui como reflexão, tem um texto, é coisa bem rápida. Em Josué capítulo de número 2, se você quiser abrir comigo, Josué capítulo de número 2, verso de número 19, Josué 2,19. No texto sobre Raabe tem uma aplicação muito interessante. Um amigo estava compartilhando comigo, o pastor Saulo, a gente estava conversando isso lá em casa ontem, e a gente estava falando sobre esse texto. Josué capítulo 2, verso de número 19, diz assim, todos encontraram, amém? Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. Nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. Deixa eu te falar. Os espias falam para Raabe colocar um fio de escarlate dentro da casa. Aí fala assim, olha Raabe, nós iremos invadir, mas eles não falam dia. Mas eles falam assim, fique dentro da casa. Porque no dia que a gente vier, e se tiver alguém fora da casa, não é responsabilidade nossa. Então fica dentro da casa. Quem ficar dentro da casa será salvo. Então não basta ter o fio de escarlate do lado de fora. Tem que obedecer e ficar dentro da casa. Deixa eu te falar uma palavra. Essa é a casa. Essa é a casa. Quem ficar aqui dentro dessa casa vai ser salvo. Quem ficar aqui dentro, com a responsabilidade de quem sair, não é nossa. Ele está dizendo, não é nossa. Porque quando vier você ficar. Mas quem estiver nessa casa vai ser arrebatado. Então, em nome de Jesus, que você e toda a sua família fiquem na casa, porque você e eu estaremos na eternidade. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.